Então essa questão ela não se enquadra no nível médio. É o primeiro ponto. E o segundo é, vamos olhar as alternativas, né? Em relação ao material que eu disponibilizei aqui no canal, ele dava umas diretrizes para o aluno. Então, assim, também referente ao conteúdo que eu disponibilizei no canal para a prova, vocês perceberão, quem acompanhou o canal aí, eu agradeço até o pessoal que me enviou mensagem, algumas pessoas eu enviei perguntando, né? Então, assim, no nível geral do conteúdo disponibilizado no canal, o candidato, como todos os outros, ele teve dificuldade, mas ele conseguiu assimilar várias exigências da banca ao longo das questões. A letra A gente já percebe logo de cara, né, quando ele afirma que não possui sítios arqueológicos com a presença de enterramentos, né, em Brejo da Madre de Deus. Isso aí foi trabalhado, né, e essa alternativa ela vai contradizer a alternativa A, vai contradizer a alternativa E. Então, sem sombra de dúvidas, a alternativa A estaria incorreta. A alternativa C, né, em Jataúba. Então perceba o nível de complexidade que a banca trouxe para essa questão. Cada questão ela exigia do candidato o conhecimento acerca de sítios arqueológicos em determinada cidade. Aí você tem letra A, Brejo da Madre de Deus, letra B, Bom Jardim, letra C, Jataúba, letra D, Ilha de Itamaracá e letra E, em Venturosa. O que abre precedentes aí para umas exigências que vocês perceberão que não pode ser feita a nível médio. Então, letra C. Só que, analisando a questão, a gente consegue chegar... a UP ela tem essa característica. Algumas alternativas você vai olhar assim e você não consegue responder. Eu cheguei até a dar dica na revisão. Você olha a questão de uma perspectiva micro. Aí você acha muito difícil. Mas você amplia a visão sobre essa questão nos argumentos da alternativa. E aí quando você amplia, você traz um grau de facilidade para a questão. E aquilo que você percebe que era tão difícil, você alcança uma informação que facilita você responder a questão. Olha só, em Jataúba, em alguma área nascente do Capibaribe, encontram sítios arqueológicos com figuras rupestres, como a Furna dos Negros e a Pedra de Muquem. Até aqui, dificilmente alguém saberia disso aí. Neles foram encontradas as datações da ocupação pré-colonial mais antigas do Nordeste. E é aí que você consegue alcançar essa informação ampliando isso para o Nordeste. Porque quem viu lá o material que eu tenho lá na primeira aula, essas mais antigas do Nordeste são sempre as mais citadas entre os historiadores, entre os arqueólogos. Então, como que essa é a mais antiga, segunda alternativa, e não tem essas citações, né? Então a gente percebe que ela caracteriza, está errada, porque não é uma alternativa que eu responderia como correta, pois dificilmente essas figuras rupestres em Jataúba estariam entre as mais antigas, né? Perceba, né? Esse é um mecanismo de você responder as questões da UPE, né? Do micro você amplia. Eliminei a A e a E, entretanto B, C e D, eu não sabia, coloquei D. Por eliminação, exatamente, Cleiton. Isso você vai eliminando as erradas. Você consegue responder muitas questões assim. Tá? A alternativa D é o mesmo mecanismo. Você olha no micro e depois você olha no macro. Ele fala sobre a ilha de Itamaracá. Está localizada a maior concentração de sambaquis do litoral brasileiro. Mas não é na ilha de Itamaracá.
Então você poderia nem saber que existe em Itamaracá sambaquis. Mas se você tendo a informação, ou seja, essa informação macro, que a maior concentração é no sul do Brasil. Então não é em Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Então, olhando a questão macro, você consegue alcançar mais facilmente os erros das alternativas. E a alternativa é que ela vai se contradizer com a alternativa A, porque no município de Venturosa, localizado na Grande Pernambucana, está localizado o sítio de Pedra Furada. E aqui já vi como é, né? Em ambos os lados do arco da Pedra Furada existem dois registros de pintura rupestre. Nesse lado sul foi encontrado o flautista. E aí é bem conhecido, saiu até na mídia, essa questão do flautista que foi encontrado em Brejo da Madre de Deus. Homem enterrado. Então, você tendo essa informação, você eliminaria aí a alternativa A e a alternativa E. Sobraria apenas a alternativa B. Ah, e tem outra coisa que aconteceu com essa questão. Ela é a primeira. E aí a banca, talvez, dentre o que ela queria alcançar, era desestabilizar vocês emocionalmente. E eu percebi que, provavelmente, quando vocês se depararam com o nível de dificuldade dessa questão, que não conseguiram responder, vocês ficaram emocionalmente desestabilizados. Ela mexeu com o psicológico de vocês, desestruturou né, você ali na hora de resolver as questões. Então, quando ela desestruturou você, ela atingiu o objetivo dela em relação a derrubar o candidato, né? Que a gente, né, quando vai fazer concurso, é a gente versus a banca. Então, pessoal, trazer um aprendizado dessa questão que fez a prova, que eu falo algumas vezes para os candidatos. A questão é difícil, independente se for história, matemática, português. A questão é difícil, você não sabe resolver, não fique quebrando a cabeça com ela. Vá para a próxima questão, né? Porque ela foi a primeira, então muita gente com certeza ficou quebrando a cabeça, estressou na hora, não conseguia, ficou chateado com a banca, ficou irritado pelo nível de dificuldade, e aí isso desestabiliza, né? Junta com todas as circunstâncias, tudo que você abriu mão para poder fazer esse concurso, toda a sua vida, isso mexe com o seu emocional na hora da prova. Então, o aprendizado que a gente traz também dessa questão. Você está com muita dificuldade de responder a questão, vá para a próxima questão e depois, né, você volta para essa questão. Porque às vezes você desestabiliza e aí as questões que eram fáceis também se tornarão difíceis. Então vamos lá, essa, né, foi a questão mais complicada. Vamos lá, pessoal, vamos dar prosseguimento. Tá? Vocês estão conseguindo ler? Eu acho que vocês estão, né? Ninguém está reclamando se está difícil de ler, né? Essa questão aqui, pessoal, a questão, não é a questão 37, mediana, né? Aí aqui está a referência, né? Aquela questão 36 ela ficou muito deslocada do parâmetro da UPE, né? E da prova em si das 10 questões de história, né? Ela não traz um referencial, não traz uma citação, né? E a UPE ela sempre vem trazendo os referenciais, né? E esses referenciais que eu venho utilizando para fazer o conteúdo disponível no canal, né? E eu até quase esquecendo aqui, por exemplo, em relação, né, aos grafismos, às figuras rupestres, né? Que eu utilizei aqui, principalmente a Clio Arqueológica, que é da UFPE, e essa publicação do ano de 2017. E aqui eles afirmam, né, vai ser afirmado pelos pesquisadores, olha só o absurdo que se tornou essa questão. Por quê? Isso aqui, pessoal, vocês conseguem ter acesso através da revista Clio Arqueológica da UFPE.
Tá? Alguém até me perguntou nos comentários lá e eu coloquei o link na aula. Tá? Olha só, dos 353 sítios prospectados no estado de Pernambuco, então perceba, a precedência, quando ela coloca vários sítios, e você tem que ter o conhecimento desses sítios arqueológicos, como ela abre precedência para elaborar outras questões muito complexas, que não são a nível médio e até mesmo a nível superior, a nível pós-graduação, de especialização na área de arqueologia. Porque veja só, somente de gravuras rupestres, pinturas e gravuras, foram 353 sítios, espalhados por vários lugares no estado de Pernambuco. E nessa imagem que está na aula, que eu utilizo ela na aula inclusive, você tem a distribuição desses 353 sítios, né, em vários locais. Então assim, se eu for utilizar o parâmetro exigido nessa questão para elaborar um conteúdo para o concurso PM, por exemplo, eu vou ter que colocar todos esses sítios para que o candidato ele estude todos esses sítios, porque como a banca ela colocou uma gama de sítios na questão, então por que ela não pode em outro concurso que exige pré-história, o período pré-colonial, ela abordar outros sítios, né? Trazer uma gama, uma diversidade de sítios arqueológicos, né? Então perceba que não tem coerência, não tem né, relação com a exigência do edital, está fora da realidade do edital. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês o que a banca, o nível que ela exigiu e o que ela pode vir a exigir se essa questão, né, se a característica, o perfil dessa questão se tornar padrão. Né? Ela pode se aprofundar e trazer uma complexidade muito grande às questões que fogem da realidade do edital, que é nível médio. Tá, pessoal? A gente ia avançar para a próxima questão, mas aí essa questão dos sítios, né? E das referências que a banca sempre tem utilizado. Questão 37, então. Vamos lá, questão 37 agora. Que era sobre a colonização. Uma questão médio aí. Em relação ao primeiro século, assinala a alternativa correta. A expansão territorial da capitania de Pernambuco se deveu mais ao seu primeiro donatário, Duarte Coelho, que a seus filhos e cunhado Jerônimo de Albuquerque se deu mais a ele do que a sua descendência. Né? Estes se detiveram a consolidar a região habitada. Não, é o contrário. Duarte Coelho ele vai, né, em decorrência da resistência indígena ali, ele vai ficar mais circunscrito àquela região ali de Igaraçu, Recife, Igaraçu, Olinda, né, aquela região ali inicialmente. Quem vai trazer mais expansão são os seus descendentes. Né? Então essa se torna incorreta a alternativa A. A conquista da porção interiorana da capitania de Pernambuco, principalmente na região designada por sertões, foi facilitada pela docilidade. E aí a gente vê que questão incorreta, sem sombra de dúvida. Em Igaraçu, ainda na primeira metade do século XVI, é aquilo que está pedindo aqui, né, no primeiro século, os colonos portugueses enfrentaram a resistência dos nativos, que cercaram essa vila por muitos dias, tendo que contar com o apoio dos que habitavam Itamaracá para romper o cerco indígena. Quem habitava Itamaracá? Outra tribo indígena, né, que eram os Tabajaras. Então, os portugueses eles vão se aliar aos Tabajaras de Itamaracá e vão combater, né, os caetés que estão em Igaraçu. Alternativa, então, correta. D. Os franceses foram grandes aliados.
E aqui eu já vou deixar uma deixa em relação aí a PN Alagoas, que vai fazer PN Alagoas, né? Quando se fala dos franceses, eu me recordo aí de Alagoas. Eu tenho uma aula gravada na Praia do Francês, que eu faço no conteúdo da PN Alagoas. Da história local, eu amplio para outras exigências do edital que Alagoas exige, história de Alagoas, história do Brasil, história geral. Então, fiquem atentos a quem vai fazer PM Alagoas quanto a isso. Então, não foram aliados, em hipótese nenhuma. Como a sociedade é extremamente patriarcal, o comando da capitania de Pernambuco, quando da ausência de Duarte Coelho, ficava sob a responsabilidade de seu cunhado, uma vez que Dona Beatriz de Albuquerque, sua esposa, era considerada inapta à tarefa. Essa questão poderia trazer confusão ao candidato, né, porque ele fala aqui, né, patriarcal, e tem um conceito bastante trabalhado aí. Então o candidato, se não tivesse atento e não tivesse essa informação, poderia ficar confuso. Realmente era uma sociedade patriarcal e ela não teve espaço, mas teve espaço sim, né? E ela vai comandar aí a máquina estatal. Então, a alternativa C, a correta. Vamos para a questão 38. Pessoal, a questão desse quadro aqui, a gente não sabe o que o elaborador pensou, né? Então a gente está nessa questão 38 sobre o quadro. A questão sim era fácil. Ali, como já estava de cabeça quente com aquela questão, né, passaria despercebido que a resposta está na referência, né, de onde foi tirado o quadro. Só que aqui é o seguinte: a insurreição pernambucana, conforme está exigido no edital, é 1645 a 1654. Como né? Em qual alternativa está indicado o nome do autor dessa obra? Quando ela vai exigir informação do edital, do candidato, ela tem que exigir conforme está o edital. Então não poderia ter problema nenhum ela ter colocado aqui os quadros de quem fosse, né? Mas ela tinha que exigir do candidato, né, o período acerca da insurreição pernambucana. Vamos lá para a questão 39, a Guerra dos Mascates. Né? É uma questão que não tem muito a ser exigida, é um conteúdo que não tem muito a ser explorado. As pesquisas desse tema são praticamente unânimes, né, em relação às suas causas e às suas consequências. O que apenas altera aqui alguns colocam uma data, né, como por exemplo, alguns afirmam, né, que a Guerra dos Mascates se inicia em 1709, né, mas assim, a unanimidade é 1710 e 1711. Isso aqui é de pouca importância para a resolução da questão. Em termos gerais, não tem muito a que se explorar nesse conteúdo, apesar de que é um conteúdo que sempre está a banca, a UP, ela sempre está solicitando. Né? E aqui a gente tem, como todas as outras questões, né, a referência dela. E a alternativa A é a criação de uma nova municipalidade em atendimento às demandas dos comerciantes reinóis, gerou grande satisfação à açucarocracia. E aqui, pessoal, apesar de não estar citado, Evaldo Cabral de Melo está aqui novamente. Esse termo, açucarocracia, é um termo cunhado por ele. Influenciados pelas ideias revolucionárias que... Não, isso aqui você poderia se confundir, né? Mas não tem. Apesar de que tem um dos líderes, né, que é o Bernardo Vieira de Mello, ele chega lá a propor que seja proclamada uma república, mas ele lá sozinho, não tem, e é descartado imediatamente essa hipótese. Então não é um movimento liberal tal, com as ideias revolucionárias, não. Foi apenas, né, uma citação dele lá, não tomou das ideias europeias, né.
Então, assim, tranquilamente aqui, né? Aqui poderia confundir o termo municipalidade, né? Ficar, não, mas foi a Câmara, né? Então isso aqui poderia confundir, mas ciências, boas citações. Só que é estranho, né? A gente não sabe o que acontece, que quando elabora as perguntas, algumas perguntas não fazem muito sentido, né? Porque o que deixa a entender aqui que quem elabora tem conhecimento de boas fontes, tem acesso a boas fontes, é conhecedor dos temas, mas deixou a desejar aí em algumas questões. A economia açucareira. Vamos lá, questão 40, né? Fala da economia açucareira. Citação aí, que é basilar aí para estudos de história do Brasil. Sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção do açúcar, e aqui a gente já percebe, né, a incoerência, pois os portugueses já tinham experiência na plantação da cana-de-açúcar, que vai ser implantada em Pernambuco. Foram os judeus que foram forçados à conversão a partir da implantação da Inquisição, primeiro na Espanha e depois em Portugal, né? Então, esses que foram forçados a se converter, eles passaram a se denominar cristãos novos. De origem judaica, praticamente não tiveram acesso ao tráfico do açúcar no período colonial em Pernambuco, pois a Santa Inquisição proibia a participação deles. Havia sim algumas restrições quanto à participação dos cristãos novos, por exemplo, na administração, né, alguns cargos os cristãos novos não poderiam participar, mas assim, quando ela diz praticamente não tiveram acesso, a questão está incorreta, eles tiveram acesso sim, né, e inclusive financiavam, né, o açúcar, se adapta a ele, independente aqui de como tenha sido colocada a questão aqui, que fala não estavam habituados a lavouras, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, nos sobra apenas a alternativa E. Duarte Coelho assumiu um papel agressivo no lançamento do empreendimento açucareiro na capital de Pernambuco, trazendo para esta artesãos especialistas nas ilhas do Atlântico. Essa ela contraria a, né, quando ele diz aqui, não possui experiência. Se ele trouxe artesãos das ilhas do Atlântico, que foram os primeiros locais de teste aí do plantio da cana-de-açúcar, pois, então a questão, pessoal, que não tinha muita dificuldade essa. Essa aqui é a questão 41, o 19 de agosto, aí, que o Charles Darwin, né, do seu diário aí, coloca, agradece a Deus, né, que está saindo do país escravista, e a exigência em relação ao tráfico de escravos. Comum aí da UPE, a escravidão é um tema bastante recorrente, tráfico de escravos. E o que eu abordei durante a aula sobre o tráfico de escravos está aqui em meio a esse conteúdo, né? Letra A. Na primeira metade do século XIX, a dinâmica do tráfico atlântico de escravos envolvia uma série de produtos que eram levados pelos navios saindo da província de Pernambuco rumo aos portos africanos. Dentre esses produtos havia inclusive artigos manufaturados europeus e norte-americanos. Talvez você tenha ficado na dúvida, né? Mas pessoal, é essa, né? É essa que é a alternativa correta. A Lei de 7 de novembro de 1831, que declarava livre todos os escravos vindos de fora a partir daquela data, não impactou o comércio. Pessoal, isso eu trabalho no conteúdo. Ele vai trazer sim um impacto. Não vai ser um impacto que vai acabar com o comércio de escravos. Mas sim, ele vai ser impactado. Porque quando ele diz aqui que não impactou, ela torna a alternativa incorreta, né? Isso aqui é mais recente, sim. A banca ela tem usado
referências atuais para elaborar suas questões. Então, essa afirmativa aqui, cientificamente, né, que a história ela é uma ciência, então você tem pesquisas que comprovam isso aqui com dados bastante consistentes, que comprovam isso aqui, né, que impactou sim. A lei antitráfico de 1831 vai trazer impacto. Pouco mais vai trazer. E isso eu explico lá na aula sobre o tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco. Alternativa C. Os dados sobre a importação de escravos. Isso aqui foi... Não sei qual o sentido de ter colocado essa alternativa C. Eu acho que foi só para confundir o candidato. Eu não busquei essas informações aqui. Mas para ele exigir isso aqui, os dados do candidato, os dados sobre a importação de escravos, sugerem que na insurreição pernambucana, como diminuíram consideravelmente a entrada de mão de obra escrava, até que há uma certa generalização. Agora, quando ele afirma aqui, em 1817, por exemplo, houve uma queda de 50% em relação a 1815, como o candidato vai ter essa informação? Se por acaso fosse esta alternativa a correta, era passível também de recurso, tá? Mas como não é ela, porque era necessário sim o candidato ele ter essas informações, né, nas citações, mas não tinha. Mas também não era a alternativa correta. Ela foi muito específica. D. Os tratados de 1826 também seria difícil de lembrar, né, disso aqui. Entre o Brasil previa o fim do comércio atlântico de escravos em 3 anos. A partir daí, e aí mais uma vez aquela questão do micro, você analisar e trazer para o macro. Aí você olha, eu não faço ideia de se o tratado existiu, se não existiu. Aí você continua a leitura. A partir daí, o número de importações cairia até não se registrar mais a entrada de africanos escravizados pós 1850. Mas lá na aula a gente trabalhou o famoso desembarque de Sirinhaém, que vai acontecer em 1855. Então veja, você traz do micro para o macro uma generalização, aí você percebe que a alternativa está incorreta, pois registrou sim. Letra E. Após várias revisões historiográficas, isso aqui é desnecessário, a banca usa isso aqui, revisões historiográficas. Hoje é possível afirmar que, ao menos na capital de Pernambuco, o único fator que contribuiu, não foi o único fator, né? Isso é bastante claro. Questão 42. Quilombo dos Palmares, resistência escrava. É um tema que eu falei para vocês na aula sobre a escravidão. Fiquem muito atentos, a UP ela gosta muito, né? Essa questão da resistência à escravidão é muito recorrente isso na UPE. Cito o Quilombo dos Palmares sobre o assunto. É correto afirmar. Então, qual é o assunto? É resistência à escravidão. É resistência. O assunto é esse que você tem que saber. As atividades atribuídas a alguns escravos acabam por facilitar uma possível fuga. Um escravo que trabalhava vendendo mercadorias precisava de maior mobilidade e flexibilidade em relação ao horário, possuindo maiores chances de se distanciar antes que o dono soubesse o que de fato havia acontecido. Essa, né, é a afirmativa, a alternativa correta, né, porque você tem que analisar, perceba, o escravo ele trabalhava vendendo mercadorias, então ele estava distante do seu dono. Tá normal, obrigado, Ítalo. O escravo ele saía a determinado horário para ir vender essa mercadoria. Nesse momento que ele saía para vender, em vez de ele vender, ele poderia fugir. A questão está dizendo o quê? A alternativa está dizendo o quê? Que até esse dono, o dono desse escravo, perceber que ele fugiu, demorava mais. Então isso facilitava o quê? O escravo se distanciar e dificultar a sua captura, né? A alternativa correta, tá? Então vamos aqui, né? Aqui a alternativa A, o clone do gato K. A alternativa B, pessoal, quando ele afirma aqui que é Olinda, ele né, deixa incorreta, porque
O quilombo do Catucá, ele ia em direção ao interior, a mata do Catucá, ela ia em direção ao interior, ela não subia, né? Porque você tem Recife, Olinda, Paulista. Se a mata do Catucá ela subisse, né, para o norte diretamente, não. Mas a mata do Catucá, ela sai do Recife, né, ia para a sua esquerda em relação ao interior e depois subia. Por isso que ela atingia a mata, atingia Goiânia e ele não passava por Olinda. Então, quando ele coloca aqui Olinda, tornou a alternativa incorreta. Recife sim, né? Saía do Recife, em direção ao interior e depois subia, chegando até próximo à divisa com a Paraíba. Então é como ele não passasse próximo, mas se distanciasse de Olinda e depois sobe para o norte do estado. Apesar de a capoeira ser vista hoje como uma luta, ela não era praticada pelos caras com resistência. Era forma de resistência, né? Então perceba, é resistência, resistência. Nessa época estava muito mais ligada ao luto que à diversão, né? B. O processo de catequese pelos quais passavam os escravos africanos permitiu que a religião africana praticamente desaparecesse. Não praticamente desaparecesse, né? No período imperial, poucos eram os escravos que resistiam. Não, também não. Incorreto. Ao contrário do medo existente entre os habitantes da Bahia, a população de Pernambuco não estava assombrada por um grande levante. Esse levante era receio de toda a elite, né? Em várias partes, em todo o país. Tá? Então a gente vai agora para a questão 43, que é sobre a interventoria de Agamenon. A referência novamente aqui, né, o professor José Maria de Souza Neto, que é a referência que eu utilizo para falar sobre o período de Agamenon. E mais uma vez, novamente, a característica. E aqui ela deixou o perfil da UPE, ela foi. Ela expôs a sua metodologia, né? Quem elabora essas questões da UPE, ela expôs. Quando ela fala aqui, ó, seguindo o que ocorreu nacionalmente. Isso é uma característica da UPE. Ela, do local de Pernambuco, ela dá uma ampliada, né, a outras características. Então, até na aula sobre Agamenon Magalhães eu falo para vocês, pessoal, fiquem atentos. A banca UPE, ela gosta de dar essa ampliada, né, dentro do tema de Agamenon Magalhães. Né, então fiquem atentos. Se você não conseguiu captar a resposta ali localmente, dá uma ampliada e vê se aquilo tem coerência, né, de forma mais ampla. A referência aí que eu utilizo, né? Seguindo o que ocorreu nacionalmente, a TVD fazia do 1º de maio uma das mais comemoradas, estando trabalhadores e donos de fábricas. Isso foi característica, né, do governo de Getúlio Vargas e, consequentemente, característica, né, da interventoria de Agamenon Magalhães. Então aqui o Recife, já em finais da década de 30, praticamente erradicada a pobreza, né, isso nos leva a já perceber erradicada a pobreza, né, já nos questionar imediatamente. Durante o período que Magalhães esteve à frente do governo estadual, uma verdadeira expulsão da pobreza teve lugar nas áreas centrais da cidade. Né? Isso eu abordo no período, isso acontece. Né? Expulsão da pobreza aqui, eu compreendi que ele está dizendo a expulsão das pessoas pobres, né? Os moradores, e ele até afirma aqui, os moradores. Né? Então, eu entendo que a expulsão das pessoas pobres, né, teve nas áreas centrais, aconteceu. Os moradores dos famosos mocambos foram remetidos para casas doadas pelo Estado. Isso chega a falar na aula. A mentalidade agora aqui tornou incorreta. Né? A mentalidade que tanto ricos como pobres deveriam ser beneficiados igualmente pelo governo. Né? Isso aqui tornou incorreto. Apesar da censura existir no meio de comunicação nacional, os jornais não sofreram com tais medidas. A aplicação do governo Vargas à interventoria de Agamenon Magalhães. Nesse período houve um esforço assim, essa perseguição, né? Não há essa liberdade. Nesse período houve um esforço por parte do governo para introduzir a cultura popular como traz características do povo pernambucano,
Para isso foram criadas exposições. Houve sim criação de exposições em que se apresentava a arte popular, bem como a lei carnavalesca, visando incluir camadas médias e as elites no brinquedo do povo. Estas não eram as finalidades. Portanto, a questão 43 foi a alternativa A. E esse aqui, pessoal, é um tema que eu não cheguei a trabalhar, né? não deu tempo, infelizmente, mas na revisão do termo geral do conteúdo que eu trabalhei, ele está distribuído aí, né? E esse aqui eu não trabalhei mais, eu deixei lá para vocês. Eu falei, pessoal, pesquisem sobre Dom Helder Câmara e Francisco Julião. Dom Helder Câmara, à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife, adotou uma postura imparcial em relação ao regime civil militar. Ele fazia parte dos setores que buscavam aproximar do regime. Não. Dom Helder Câmara se distancia do regime. Durante muito tempo relacionado aos militares, a morte obscura do Padre Henrique. O Padre Henrique ele está relacionado a Dom Helder Câmara. Foi investigado pela Comissão da Verdade por alguns historiadores. Foi concluído, entretanto, que os militares não tiveram envolvimento nesse episódio, contrariando a historiografia marxista. É desnecessário isso aqui, botar isso aqui. A banca, a questão acerca da historiografia. Né? Você vê que as questões ela tem algumas, não, a historiografia. É desnecessário ela usar as tendências historiográficas, isso aí é desnecessário. No material, na apostila que eu chego a citar, então assim, não teve a aula, mas com as dicas que eu deixei, e quem estava com a apostila, eu acredito que não teve dificuldade em resolver essa questão. Porém, letra C. Politicamente alheia às transformações e perturbações políticas que aconteciam, as camadas populares, assim como ocorreu no episódio, assistiam atônitas à ruptura da democracia. Não, houve movimentos contestatórios. O que acontece, pessoal? Aqui, Francisco Julião, correto? Considerado por muitos como um dos maiores radicais líderes de esquerda do período pré-64 no Brasil, dirigente da Liga Camponesa e deputado socialista, foi exilado no México em 65. Se você colocar no Google exílio de Francisco Julião, vai aparecer isso aqui. A banca ela copiou, colou isso aqui. Quem elaborou essa questão aqui deixou a desejar. Mas o negócio a questão ela está correta. Entretanto, quando a banca ela coloca aqui, a primeira vez que eu olhei essa questão, eu fiquei sem entender esse 69 aqui. Por que está 65 a 69, 65 a 69? Porque voltam do exílio, quando os exilados voltam, que aqui fala que foi exilado, é em 79. Então, Francisco Julião, 65, 69, aí você percebe o seguinte, a banca ela errou quando ela colocou 69. No gabarito preliminar está com a letra D, todo o conteúdo da questão está correto, exceto 69. Ele não retorna 69, é 79. Ah, é só um número? É só um número. Mas, não, Ítalo, não importa. Erro de digitação é erro. É erro. Então, a alternativa ela está incorreta. Por quê? Não foi em 69 que Francisco Julião retornou do exílio. Então, esse é o primeiro argumento. Após as investigações iniciadas pela inteligência das Forças Armadas, vários ex-integrantes da Liga Camponesas foram presos sob a acusação de serem guerrilheiros, de fato. Ele vai ratificar, de fato, documentos da época comprovam a ida de vários deles para Cuba, onde receberam treinamento militar. Há documentos tanto das Forças Armadas, quanto dos próprios ex-guerrilheiros, quando tem livros escritos, tem testemunhos deixados, que eles foram treinar em Cuba
e depois retornaram. Isso antes de 64. Então assim, você tem a questão que é correta aqui a questão é. Porém, o gabarito preliminar ele dá a questão D, 45. Historiadora Isabel Guilhem, que é uma referência que eu utilizo sobre a escravidão, né? Muito a 19. Tem uma oscilação aqui, mostrou ruim aqui a transmissão. Estamos na última questão. Eu vou dar uma dica para vocês aí de como estudarem. As religiões africanas introduzidas pelos escravos tiveram relativa liberdade, que justifica certa... Não, as religiões africanas não teve essa não. Tinha que ser católico apostólico romano. Era uma exigência.